Solto Ficou Mais Fácil Viajar. Olá, pessoal. Eu sou a Alexandra. Eu sou a Fabiola e estamos aqui no Olhar Brasileiro. Hoje trazendo para vocês a pergunta: você está preparado para deixar o Brasil? Bom, para que a gente possa refletir em cima dessa pergunta e ajudá-los a pensar realmente se estão preparados, algumas coisas devem ser levadas em consideração, né? A primeira delas são os motivos que estão te levando a deixar o Brasil, né? Os nossos motivos aqui a gente já vem contando, né? Conversando com vocês sobre eles. Já tem um vídeo, né, com esse tema. O link a gente vai deixar por aqui, em algum lugar. Em algum lugar, né? Né? Nós já temos, já passamos para vocês porque deixamos o Brasil, porque escolhemos Portugal, né? Porque escolhemos Braga, né? Então, assim, os porquês nós já passamos para vocês, né? E esse porquê é a primeira coisa que vocês têm que levar em consideração. Por que vocês estão querendo sair do Brasil? Os motivos, gente, pode ser assim os mais variados possíveis, né? Pensando em sair do Brasil, igual hoje muitos estão pensando, né? Pela crise política, crise social, violência, entre outros, né? Pode ser querendo uma mudança no estilo de vida, a questão de mudar de área, né, de trabalho. Encontrou um novo amor. Encontrou o amor da sua vida, né? Gosta de estar longe, gosta de vivenciar outras culturas, ou seja, motivos são vários. O que vai importar aqui é esse motivo se sustentar, ser forte o suficiente para bancar essa mudança. Uma reflexão assim que a gente julga extremamente importante e que você tem que se autoanalisar e se auto-perguntar mesmo. Você é uma pessoa adaptável, né? Porque uma mudança de país vai interferir na sua rotina diária, nos seus costumes. Naquela aceitação, porque tudo pode ser um problema. Tudo pode virar um problema para você estando em outro país, com uma cultura, mesmo que seja próxima essa cultura, analisando fora assim, com a questão de Portugal especificamente, Brasil. E, por exemplo, o clima pode pesar muito, a questão da língua muitas vezes, e mesmo com as poucas diferenças. Alimentação, né? Alimentação, não aceitar mesmo diferente, começar a ser pesado demais, sentir aquela saudade do país, mas aquilo ficar pesado. Eu acho que uma pessoa adaptável, ela seria isso. É ver o lado positivo de cada situação. Porque, Exatamente. gente, situações de choque, tá? Para quem sai do seu país, elas vão ser constantes, né? Com muita frequência, você vai lidar com situações que você fala, gente, como é que pode isso? Como é que isso, né? Como assim, né? Eu vivi uma situação completamente diferente, eu estava acostumado com um cheiro completamente diferente. E acostumado assim, gostando, né? E de repente você vai ter que lidar com o novo. E eu acho que uma coisa muito negativa que de repente pode acontecer quando você está fora e vai se adaptar ainda, se você não se preparar, é aquela comparação. Tudo vai comparar. E eu quero o meu padrão de referência. E não vai ser o seu padrão de referência. Não vai ser a mesma coisa e nem tem que ser mesmo. Porque você está indo pro diferente mesmo, você não está ficando no mesmo país. Então essas mudanças assim, a pessoa adaptável, né? Eu acho que a gente coloca muito isso, porque é importantíssimo você dar conta de lidar com as diferenças, de viver em outro país, de lidar com de respeitar o outro país. Eu acho que isso aí pesa. Isso é muito forte. É muito forte. Realmente. E a gente percebe, assim, pessoas que se adaptam com muita facilidade, tá? Seriam aquelas pessoas que conseguem rir das situações de dificuldades que elas enfrentam, né? A gente tem um pouco disso, né, Fabiola? Tem. Isso aí é muito forte, nos ajuda bastante. Inclusive, tem muita gente que assiste os nossos vídeos e fala assim, gente, mas eu vou pra Braga porque elas são apaixonadas, olha o entusiasmo pra falar. Mas é porque a gente é assim,
Tá? A gente aprende, sabe lidar com as situações assim, igual a questão do frio, da neve, da chuva. A gente sorri muito, e eu acho que esse sorrir, ele internamente, ele traz também, sabe? É a segurança, é a aceitação, é achar muito legal o outro, é achar as diferenças, por exemplo, é a própria questão da língua, aquilo que você... Não, mas eu falo é desse jeito e aqui eles vão me entender. Não, você tem que realmente... É o adaptável aí, né? E uma coisa assim que eu acho importante, né? Se possível, gente, conheça o país para qual você está querendo, né, fazer a mudança. Conheça o seu dia a dia, conheça os costumes, conheça a cultura, né? Como que as pessoas vivem, como que é o dia a dia das pessoas naquele país. E até ver onde você se identifica, né? Porque de repente é interessante você buscar uma coisa que é mais fácil você também se identificar. Para facilitar essa adaptação. Que seja a questão do clima, por exemplo. No sul do Brasil, eu acredito que é muita gente que não vai assustar com o clima. Praticamente todo Portugal, entendeu? É interessante, por exemplo, nós temos amigos e familiares pelo mundo todo, né? Nós temos uma prima do Japão, que tá morando no Japão, e ela conversou isso muito com a gente, né? Falou, olha, ainda bem que vocês estão indo para Portugal é muito mais fácil de se adaptar, porque aqui no Japão, para vir para cá... Dá um choque. Porque assim, pra gente, nós já relatamos todos os motivos que nos levaram a querer deixar o Brasil, mas, por exemplo, igual eu coloquei, essa vontade de viver fora, de viver em outro país, em outra cultura, isso já era anteriormente muito forte pra mim e pra minha família. Então, assim, isso já era um motivo mais sustentável, né? Então, na verdade, a gente estudava todas as possibilidades. Eu cheguei a olhar também, cheguei a pensar em Japão, por isso que eu lembrei da minha prima aqui agora. E ela, olha, aqui no Japão, você chegou a conversar com ela. Isso. E essa questão, por exemplo, que a gente está falando, do que vai ter peso para você na sua decisão de querer sair, igual a gente estava falando, de uma crise financeira, de uma crise política no Brasil. Porque o país que você vai também pode entrar em crise, pode passar. É o que a gente estava falando, paraíso, perfeição, não existe. Aliás, se a sua intenção ao deixar o Brasil é encontrar o lugar perfeito, você não vai encontrar esse lugar. É um perigo, tá? isso. Aliás, o paraíso eu nem faço questão de encontrar tão cedo. Deve estar em outro plano, né? Não deve estar por aqui, não. Então, assim, porque a gente percebe, né? Às vezes a gente lida com situações assim, nossa, mas... olha o que aconteceu. Olha que não... Eu saí do Brasil para lidar com isso. Gente, as coisas vão continuar acontecendo. Pode ter problemas, claro que pode. Depende muito de você, depende da sua força também, desse motivo que te fez sair. Por isso que o motivo tem que ser forte. Ele sustentar. Ele tem que sustentar, porque quando acontecer uma situação, né, que não era a situação que você imaginava que pudesse acontecer, você conseguir tirar proveito daquilo, né? Olhar aquilo com um olhar mais positivo, olha, como um aprendizado, né? Como um amadurecimento, uma evolução, mesmo, né? E aquilo que a gente já mencionou também nos vídeos anteriores, é a questão de colocar assim, tipo assim, mais fácil para eu lidar. E essa capacidade de adaptação, gente, é que faz às vezes a gente lidar com pessoas que se deram muito bem, né, nesse processo de mudança, e pessoas que se dão muito mal, né, nesse processo de mudança, porque não na parte burocrática, né, na questão física da coisa, mas na questão assim de adaptar mesmo aquelas transformações que essa nova vida vai estar trazendo, né? Então isso aí é importante também. Outro ponto assim que é importante também é fazer uma análise do quanto você se identifica com o seu país de origem, tá? Porque às vezes, por exemplo, vou falar da gente que é brasileiro. Às vezes você é tão brasileiro, que lugar nenhum do mundo você
explicar a ideia, mas é mais ou menos o seguinte, até que grau, né, até que ponto você consegue abrir mão, né, deixar que o Brasil saia um pouco de você para poder se adaptar, até que ponto você está aberto a receber novas informações, receber novos valores, novos costumes, novos sabores. Porque isso não é deixar de ser brasileiro, né? Não porque tem muitas como, vezes não tem como. é engraçado que nós passamos por isso no início. Porque eu comecei muito encantada com Portugal e tudo. Eu comecei a colocar fotos de Portugal demais no Facebook. E eu tive pessoas muito amigas, muito chegadas mesmo, e falando, mas olha o Brasil, que lindo, olha que coisa. Não, eu identifico com o Brasil também, lógico, né? Mas assim, é a admiração que a gente tem. Então, é só para perceber que a aceitação de Portugal já está em mim também. E por que não? E foi uma escolha pensada, sensata, e a gente já está aqui há bastante tempo para poder falar assim, estamos acostumados. É igual quando a gente fala desse choque em todos os sentidos, esse choque cultural, mas o choque ele pode ser bom, a palavra choque não tem que ser necessariamente negativa, né? E adaptável, que a gente sempre está falando aqui. Então, assim, é muito comum a gente encontrar pessoas que mudam para o exterior, mas não desligam do Brasil, tá? E aí, aquilo que a gente fala, né? A gente já comentou, a gente fala muito sobre isso. O fato de você estar feliz, estar gostando do país que você escolheu, não quer dizer que você deixou de amar e que você deixou de olhar, torcer pelo seu país de origem, né? Uma coisa, para amar um, não precisa desamar o outro. Então, é uma sensação. Eu acho que isso tem que acontecer. Só que isso tem que acontecer. Você, e aí eu chamo atenção também para quem sai do Brasil e só fica falando mal também do Brasil. Também não acho que é por aí, né? Eu não deixei de admirar meu país, eu não deixei de amar todas as belezas, todos os encantos que o Brasil e o brasileiro têm, né? Mas inclusive quando a gente tá fora, é muita coisa que realce que você tava tão acostumado. Exato, que a gente viu que era bom, né? Que legal. Aqui assim é bom também, mas que legal ali. Na verdade, é somar, né, gente? É somar. Mas a gente tem que estar preparado. Exatamente, tem que estar preparado, porque você é uma pergunta que você vai ter que se fazer sempre. Eu adoro comer, sei lá, uma feijoada, um feijão tropeiro. Eu vou conseguir viver sem isso, né? E aí é muito interessante, porque aí vem a questão do adaptável de novo. Por quê? Porque quando você chega num outro país, você vai descobrir novos sabores, né? E aí você vai passar a ter novos pratos prediletos, né? E aí chega a criar até um certo conflito, né? Porque às vezes você vai lá pro Brasil e começa a sentir falta daquilo que você estava comendo aqui. De repente você fica meio perdido na sua referência. Você perde um pouco a referência, claro. Porque eu tenho minha família no Brasil, eu tenho as coisas que eu gosto no Brasil, mas aqui também eu já tenho tudo. E vão criando laços também, e laços até com a sua casa, o seu mundo, né, gente? Vai criando o mundo onde você está. É uma coisa que a gente vai percebendo que é mais ou menos o seguinte: eu tô aqui, tô com saudade de lá, tô com saudade daqui. Pode acontecer. E tem que estar preparado, né? Pra então, isso. Assim, você tá preparado para isso? Porque agora você já não tem, né? Mas perde mesmo essa referência. E é importante que se perca, gente, né? É igual eu falo, todas as pessoas, tá, que passaram pra gente um relato de uma infelicidade, né, maior nesse processo de mudança, né, de país, a gente percebe que é porque não conseguiu, né, desligar. Não é desligar, abandonar, não, gente, pelo amor de Deus. Não. Mas o seu dia a dia. É desligar, aprender a viver uma nova rotina, aprender a viver novos hábitos, aprender a entender que às vezes a maneira que aquela pessoa está conversando com você ali é uma maneira normal, uma maneira aceitável para aquele país que você escolheu, é o jeito deles lidarem com a coisa, né? Então, assim, é respeitar o próximo. Se você escolheu ir para um outro país, você precisa estudar esse país,
tá? A gente vê muita gente chegando completamente sem informação, né? Não tem noção. Então, aí pode acontecer até um choque. O choque pode ser maior ainda, né? E um choque mesmo dessa parte burocrática, porque você vai estar chegando no lugar que você tem que resolver documentos, por exemplo, e você não está preparado. Você quer que a pessoa tenha paciência para essa situação? Pode ser que ela não tenha e talvez ela está coberta de razão. Porque você chegou ali e você tinha que estar preparado, sim. Tem muita situação assim, de gente que não sabe nem onde está. Aonde está. E então, o que tem que fazer. Para se ajudar, leiam, gente. Leiam muito. Ouçam muito, né? Troquem muita informação. Isso facilita né? tanto. Estude. Ajuda Literalmente, tanto. né? Estude o país para o qual você resolveu mudar. Ok? É igual no nosso caso aqui, Portugal, igual a gente já colocou para vocês. Portugal, assim, pra gente está sendo muito fácil a adaptação por uma série de coisas, por um contexto nosso familiar, pela região que nós escolhemos para viver, pela alimentação é muito de certa próxima. forma somos adaptáveis. Então, né? assim, isso tudo facilitou. Mas às vezes você decide ir para um outro país, que aí isso pode ser mais forte ainda, o sofrimento vai bater maior ainda, né? E aí, é igual eu tô falando, e mesmo com toda essa facilidade de adaptação aqui em Portugal, em algumas situações, a gente ainda para e fala, opa, é diferente. Né? A gente tá aprendendo. A cada dia, gente, nós aprendemos um pouco mais. A cada dia. Não tem uma semana que a gente não passa, que a gente fala, ó, né? Quanta novidade, quanta informação, quanto conhecimento, quanta vivência diferente. É crescimento, né? Bom, outra coisa, né, que tem que levar também, tem que pensar bastante. Você está preparado para viver numa eterna saudade? Porque é isso que vai acontecer. Você vai viver eternamente com saudade dos familiares que ficaram, dos amigos que ficaram, da comidinha da vovó, dos programas, né? E tem um detalhe, quando você mata a saudade, lá no Brasil, passeando, né, visitando e tudo, você vai sentir saudade do país que você tá, onde tem a sua casa, se você ficar muito tempo, você vai sentir saudade, quer dizer, uma eterna saudade. Isso é muito forte, gente, porque eu fico vendo, hoje a minha casa, o meu cantinho, tá tudo aqui. Nós já até falamos para vocês, no nosso caso aqui a gente optou por mobiliar nosso apartamento, né? Então cada detalhe que tem dentro do meu apartamento eu adquiri aqui, né? E fui montando a minha casa do jeitinho que eu queria, ou seja, esse aqui agora é o meu cantinho. Já é a casa dela. Então por mais que eu vá ao Brasil, eu vou sentir saudade da minha casa. Se aqui. ficar muito tempo, vai sentir eu vou sentir saudade da minha casa aqui. Porque a minha xícara do café, ela tá aqui, né? O meu travesseiro tá aqui. Já tem aquelas coisinhas de comer que ela come aqui. Exatamente. Não vai ser lá. Então, assim, é uma eterna saudade. Você tá preparado para isso? E aí, gente, a gente chama atenção no seguinte. Por mais adaptável que você seja, por mais desapegado, porque aí eles batizam a gente assim, tá? Que agora eu descobri que eu virei desapegada, né? Você vai escutar isso muito de quem ficou no Brasil. Então, o que acontece? Por maior que seja o seu desapego, e por mais que o lugar que você esteja seja muito próximo do seu país de origem, muita coisa vai te fazer falta, né? E aí a gente vai, muita, né? Desde os pequenos detalhes, né, do seu dia a dia, a situações maiores, né? Uma passagem de ano, que lá no Brasil a gente se veste todo de branquinho. Roupinhas mais leves. Verãozão. Né? Quem tá na praia, vai pra praia, né? Vai pra beira-mar, ver queimas de fogos, né? No nosso caso lá em Minas, é muito comum a gente reunir em sítios, né? Com família, com amigos e fazer a queima de fogos ali. Então, assim, às vezes é um choque. E aí eu chamo a atenção pelo seguinte, teve um ano que eu resolvi passar o ano novo em Madrid. Foi muito interessante, porque primeiro eu estava me programando, já toda de branquinho e tal.
Quando eu cheguei, o frio que tava fazendo, o branquinho foi por água abaixo. Esquece o branquinho, vão de um pretinho básico mesmo, quanto muito empacotado, né? Bom, e no meio daquela confusão, nós fomos pra uma praça, aquela praça central, esqueci o nome da praça, aquela praça central lá de Madrid e tal, que é onde as pessoas se encontram, se reúnem. Fomos, chegamos, ficamos naquela expectativa de dar meia-noite, cadê, né? Todo mundo em volta lá na praça, falei, não, agora vai ter a queima de fogos, né? Tal. Não queimou nenhum fogo, tá? Não teve nenhum foguete. Na hora que o relógio bateu meia-noite, chuparam 7 uvas. Tchau, vambora pra casa. Gente, eu fiquei olhando aquilo ali, tipo assim, bom. Cadê as músicas agora? Agora começa a festa, né? Não começou a festa. Gente, eu saí do hotel quentinha. Num frio danado, tá fazendo 0 graus. Debaixo de chuva, com 2 crianças no meio de uma multidão, segurando sombrinha pra chupar uva. Aí eu pensei, eu devia ter ficado em casa e chupado minha uvinha. E visto o Réveillon pela televisão, né? Então, assim, é muito diferente. Aí, eu fiquei mal-humorada, né? Isso acabou com o nosso Réveillon? Não, nós rimos muito. Tipo assim, que programa é esse? O que eu tô fazendo aqui? Virou, gente, acabou. Virou, outro ano, acabou, né? Então, assim, essas questões. Aqui a gente tá vivendo aqui eu tô vivendo até muito mais do que eu me preparei. Porque eu me preparei pra isso, né? Pra ficar quieto. Ficar mais quietinho. Né? Aí a gente percebeu que aqui em Braga, e aí eu tô falando por Braga mesmo, né? Aqui em Braga é outra realidade, né? Tudo é festa. Vocês estão acompanhando aí, a gente mostrando e a gente fala direto. Aqui em Braga, pelo contrário, eu não estou dando conta de acompanhar. Quando você vê, já tem que sair de novo. Não, me deixa descansar. É assim. Descobri que eu tô sem idade para acompanhar. Então, assim, mas é isso, né? É chegar naquelas datas importantes e que você tá acostumado, né? Igual Já tinha os rituais, né? Aí vem o Natal agora. Natal a gente tá optando por ficar mais quietinho, né? Aí tem o nosso vídeo que vai mostrar essa nossa primeira ceia aqui em Portugal. Mas assim, muda, as ceias são outras, os costumes são outros. Como que você vai lidar com isso? Né? Porque se isso for ser sofrimento para você, não vale a pena. É o peso que tem que ter. o peso. Porque senão você vai viver eternamente infeliz. Você vai viver eternamente insatisfeito. E não dá, gente. Não dá para chegar aqui e ficar reclamando. Você vai reclamar para quem? E não dá para chegar num lugar, seja aqui em Portugal ou qualquer outro país, e achar que as soluções dos seus problemas vão estar resolvidos. Isso, na verdade, é uma coisa que leva até... que tem gente que tem mania disso. Eu vou fazer uma faculdade e deposita na faculdade todos os seus sonhos, esperança, minha felicidade está ali. E entra na faculdade e vê que não é assim. Então já está infeliz com aquilo. Então... Quem vai morar fora, não deposite também, deposite em você. Você dando conta e ficando feliz com cada dia que você está dando conta e feliz e conhecendo coisas novas. Porque olha só, muitos problemas realmente vão ficar lá no Brasil. Muitos problemas que para você era problema que você já não aguentava mais lidar com aquilo, vão ficar lá no Brasil. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você vai arrumar novos. Claro, você tá vivendo. Né? A vida você chegou continua. Pra viver. A vida continua, você vai arrumar novos probleminhas, né? Então, assim, é não sonhar demais, né? Igual eu costumo brincar, é um sonho, mas é um sonho muito real, é vida. Né? É sonho pensando em todas as possibilidades mesmo que pode acontecer e se as coisas negativas, a minha reação com essas coisas negativas, como entendeu? Que eu vou estar isso aí vai trazer muito mais felicidade do que simplesmente eu estou lá, tchau Brasil. Não faça assim, não faça desse jeito. Porque senão vai sair do Brasil, vai chegar aqui, vai entrar numa tristeza enorme e vai começar a reclamar de tudo. Vai reclamar do tempo, vai reclamar da comida, vai reclamar da maneira que eles falam, vai reclamar da maneira que te tratam. Não é só Portugal, qualquer país, senão não vai ter solução. Se o problema está em você, não vai ter solução.
né? Então, assim, você tá preparado para isso? Gente, uma outra situação, assim, que eu acho importantíssima refletir, né? Isso aí é muito sério, porque a gente escuta muito isso. Você tá preparado, tá? E aí agora já entrando no ambiente profissional, você tá preparado para recomeçar a sua vida profissional, né? O que eu tô querendo chamar a atenção aqui? É comum a gente ver assim, mas eu sou doutor e não sei o que, mas eu sou médico, não sei o que, eu sou advogado, sou engenheiro, sou isso. Você vai chegar aqui, vai passar pelo processo de revalidação de todos os seus diplomas, de tudo isso. Vai ter tempo, né? Mas por mais que você seja, por exemplo, um advogado reconhecido lá no Brasil, aqui você é um advogado. Tem que fazer o seu vai começar do zero, né? Tem que entender que quando você chegar aqui, você não é ninguém, tá? O seu currículo no Brasil ficou no Brasil. Ele vai somar para você em termos de experiência, né, em termos de conhecimento, de amadurecimento, tudo, claro que vai somar. Mas na prática, você vai competir como quem acabou de formar, tá? Você vai competir aqui com profissionais com currículo bem abaixo do seu, muitas vezes, né? Então é ter essa humildade de chegar e entender que é um recomeço, né? Então, assim, você está preparado para isso? Você está preparado para começar hoje a sua vida profissional, que já foi toda construída aí no Brasil? Bom, pessoal, e aqui encerramos mais um vídeo, agradecendo a presença de vocês. Esperamos ter, né, mais uma vez contribuído, né, ajudado um pouquinho aí com essas trocas aí de experiências. Nessa reflexão tão importante, né, gente? E ficamos por aqui. Continue conosco. Compartilhe o vídeo, viu, gente? Dê o joinha. Faça inscrição no canal, quem ainda não fez. Quem ainda não está inscrito no Olhar Brasileiro, né? Inscrevam também no canal Olhar Brasileiro. E não ficou mais fácil viajar, tá joia? Nos encontramos nos dois canais com abordagens diferentes, ok? E nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, gente! Uma coisa assim que eu acho muito forte também, a questão de... Não sei qual a questão que eu tô pensando.